Olá, meus amigos, chegamos à 21ª rodada, está terminando o ano de 2025. Zuquituga tem muitos destaques, muito forte para o futebol brasileiro, porque termina o Brasileirão. O Flamengo é um super campeão da temporada, ganhando o Libertadores e o Campeonato Brasileiro também. Temos aí seleção do Brasileirão, atenção. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, sempre com João Almeida Moreira, correspondente da Bola no Brasil. Já já escalamos a nossa seleção do Brasileirão, mesmo que ainda tenha uma última rodada, com últimas definições de Sul-Americana, Libertadores, rebaixamento. Temos aí debate também sobre vamos falar um pouco dos técnicos e a vida difícil dos Abéis, podemos dizer assim, Ferreira e Abel Braga. Neymar aparecendo na reta final, salvando o Santos, que ainda não se salvou, enfim, mas ele aparece bem, vamos falar disso. Tem o Derby de Lisboa, que talvez você esteja vendo esse vídeo, e Sporting e Benfica já tenham jogado. Quem é que vai vencer esse clássico em Portugal? E vamos falar também com uma surpresa, daqui a pouco a gente revela, sempre falamos da língua portuguesa brasileira e de Portugal, sempre tem uma expressão, alguma palavra ou duas que significam a mesma coisa, enfim. É por aí, né, João Almeida Moreira? Que bom estar contigo mais uma vez. E o Flamengo é o papatudo da temporada, embora não tenha ganho a Copa do Brasil, não tem como ganhar, foi eliminado pelo Galo, mas quem ganha Brasileirão e Libertadores, como o Botafogo já fez, é o time da temporada, é a grande equipe da temporada, superando aquele que é o segundo time, mas ficou sem título, vai ficar sem título importante nessa temporada de 2025. Tudo bem, João? Tudo bem, Caco? É isso. E agora a pergunta que se impõe é essa que apareceu aí já, né? Se você tem time para encarar o Paris Saint-Germain ou não lá na Copa Intercontinental, né? Ainda tem jogos para fazer ainda com, acho que é com o Cruz Azul do México, né? Depois Sim. vencer o Cruz Azul, joga com o Piramides, que é o clube jovem do Egito, que está dando o que falar lá no Egito também, que é um time bom, né? Desse nível. O Flamengo é claramente superior a qualquer um deles, na minha opinião. Em relação ao Paris Saint-Germain, acho que não é superior, é inferior, mas pode, obviamente, em 90 minutos bater o Paris Saint-Germain, né? Já aconteceu, ficou perto em 2020, né? Ou 2019 ainda, né? Quando jogou com o Liverpool e ficou perto de vencer o Liverpool. E o Liverpool naquela ocasião era tão forte quanto é o PSG agora. Talvez o Flamengo fosse um pouquinho superior a esse, não sei. É uma discussão que muitos flamenguistas têm. Se este Flamengo é melhor ou pior do que o 2019. 2019 ficou mais na história por ter sido uma espécie de renascimento, né? Foi o primeiro grande Flamengo dos últimos tempos. Mas eu acho que sim, que o Flamengo pode encarar o Paris Saint-Germain, como no Mundial dos Clubes se viu que é evidente que os grandes clubes europeus têm sempre um favoritismo, mas de vez em quando, como aconteceu com o Fluminense, que passou o Inter e outras vitórias, o próprio Botafogo bateu o Paris Saint-Germain, não é totalmente descabido que o Flamengo possa vencer e ser campeão mundial, o que seria de facto uma coroação extraordinária, campeão intercontinental, como se fala agora, né? A gente tem aí pegando a tabela aqui, João, do Mundial. Primeiro a gente tem que falar que no Mundial de clubes mesmo, o Flamengo, ele venceu o Chelsea, que acabou sendo campeão, que depois venceu o próprio Paris Saint-Germain. Foi a única derrota do Chelsea no Mundial, e por mais que o Fluminense tenha sido a grande equipe brasileira nessa competição, mas a gente tem que exaltar que o Flamengo, ele talvez não sofra tanto aquilo que muitas equipes podem sofrer, que é justamente final de temporada tá tão desgastado. Existe isso sempre, a viagem. O Botafogo, por exemplo, sofreu demais isso. Mas o Flamengo, ele tem quase 3 times à disposição em algumas posições. Não 3 times, mas algumas posições ele tem até 3 jogadores. Então, essa mescla que o Felipe Luiz faz no time. Desculpa te interromper, mas o lateral esquerdo é óbvio, né? Tem o Alexandro, tem o titular da seleção brasileira, o Vinha da seleção uruguaia, né? E tem ainda o Ayrton Lucas, né? Que É impressionante.
É muito boa. E é só um exemplo, outras posições assim. E outra coisa, por exemplo, o Carrascal já consegue em algum momento suprir, mesmo com característica diferente. Quando o Arrascaeta cansa, é substituído, já não é mais aquele marasmo do meio. Claro que sempre sem o Arrascaeta, quando ele é eliminado também numa marcação, a coisa se complica. Mas enfim, o Flamengo é muito forte, o Cruz Azul. Eu lembro mais do Cruz Azul na época que fiz jogos por competições da CONCACAF, e ainda era o Martim Anselmi o técnico. E era uma linha de 5, e então era uma outra equipe. Mas a gente tem que sempre respeitar o futebol mexicano, tem que tomar cuidado, porque os mexicanos sabem jogar futebol. A competição deles sempre é competitiva, embora o Flamengo é muito favorito para encarar o, o, o Cruz Azul, que é treinado pelo Nicolás Lacarmon, que é argentino também, e a gente tem essa equipe. O Pirâmides do Egito não é a melhor equipe é o Al-Ahly. Eu cheguei a fazer Copa do Egito, fiz um torneio em Al Ain também, comentei essa equipe nesse torneio, e o Pirâmides não é a melhor equipe, mas os egípcios também são equipes equilibradas, que sabem jogar bola, e a gente viu o Al-Ahly aí sempre com enfrentamentos muito fortes, já tendo uma eliminação nos pênaltis, aquela contra o próprio Palmeiras. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de equipe, porque na verdade o PSG, né, vai ficar ali de camarote só esperando. A equipe europeia, nesse regulamento, ela fica só aguardando na final direto. Não tem nenhum jogo pelo caminho, já está classificado ali justamente para poder buscar essa final diante do Flamengo. E isso é uma vantagem, né, João? Sim, é uma vantagem. Agora havia algumas reclamações das outras confederações, além da Sul-Americana, porque diziam que já tantas vezes tinham ido à final contra o clube europeu quanto os sul-americanos, né? Então que já não havia justificativa para estarem ali em playoffs contra a equipa sul-americana. E então agora o campeão sul-americano é envolvido nesse bolo, né, de equipes dos outros continentes, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Flamengo é favorito com qualquer um desses times, seja com o Cruz Azul, seja com o Pirâmides. Pirâmides é um clube mais ou menos novo, fundado há pouco tempo. Os grandes do Egito, como você falou, é o Al-Ahly e é o Zamalek, né? São os dois times mais tradicionais. Mas agora esse Pirâmides está se envolvendo ali, pode surpreender, mas, bom, primeiro, né, o Flamengo tem que se preocupar com o O Cruz Azul grande clássico do Cairo é o Zamalek e e a Al-Ahly. Nossa, pega fogo o jogo, é muito legal já comentei também. E então, mas primeiro o Flamengo tem que se preocupar com o Cruz Azul, porque as equipes mexicanas são, como você falou, boas. Depois, na hora de enfrentar o PSG, se tudo correr bem para o Flamengo, aí sim vai ser interessante ver uma equipe muito bem montada já, uma equipe europeia de elite, não está avassaladora esse ano, como chegou a estar no final da temporada passada, mas ainda é uma equipe muito bem trabalhada e com alguns jogadores portugueses, portanto vai dar com certeza matéria aqui para o Zuqueituga. Né? Tem o Marquinhos, que é brasileiro, eu estava vendo aqui O Beraldo, o Beraldo também. E tem esse último jogo, por exemplo, da Liga dos Campeões da Europa, onde ele perdeu apenas uma partida. Ele tem o Kvaratskhelia, que é um baita jogador. Eu gosto demais desse jogador, que no 1 contra 1 é perigosíssimo. O Vitinho, o João Neves, que é outro que me encanta cada vez mais, até inclusive na seleção. O Gonçalo Ramos também, né? Nuno Mendes, lateral esquerdo. Nuno Mendes. Tem o Lucas Hernandes aqui, que acabou entrando e sendo expulso nesse jogo. Então, é uma equipe muito interessante, mas tem aí o Hakimi está machucado, né? E é impressionante. É um elenco muito forte, uma equipe inovadora em termos de pressão alta, marcação, e é bem legal até aquela inovação de já jogar a bola perto da lateral e fazer uma pressão. Inclusive, tem algumas equipes que estão
em alguns jogos que eu tenho feito, como tem aparecido isso, João, das equipes abrirem o jogo, chutam a bola para o ataque, ela sai pela lateral e já faz aquela pressão. Tem algumas que estão tentando também cavar um lateral no início do jogo e já fazer aquele cruzamento direto de lateral, para já no início do jogo fazer uma pressão, ter uma jogada de ataque, ou seja, tentar decidir logo. Um gol faz muita diferença, mas sem dúvida alguma o Flamengo vai ter um duelo desgastante. Acho que tem jogo contra essas equipes, embora possa até golear, porque o Flamengo é uma grande equipe do futebol brasileiro, uma grande equipe do futebol mundial hoje. O Flamengo tem chance de ganhar. Eu acho que eu nunca vi tão próximo nos últimos anos. Eu não vejo assim como jogo jogado, o PSG vai arrebentar. Acredito que é favorito. Mas o Flamengo tem bola para, que é a nossa pergunta, né? Tem bola para encarar o PSG, sim. O problema é que é uma das equipes mais fortes realmente da Europa, porque, por exemplo, a última vez que um brasileiro venceu foi o Corinthians, né? Teve a sorte, entre aspas, teve muito mérito, obviamente, mas teve a sorte de pegar um Chelsea que estava em reformulação. Era um Chelsea que não. Era o Rafael Benítez, o treinador, os jogadores extraordinários. Meia boca, né? Jogadores extraordinários, né? Mas não estava boa a temporada, estava meio que em transição. E neste caso, o Flamengo vai enfrentar uma equipe que está completamente oleada, rotinada, composta com o Luiz Henrique, montada pelo Luiz Henrique, com jogadores aí de primeiríssimo escalão do futebol mundial. Eu só queria dizer aqui uma coisa a propósito dessa história, dessa tática de jogar a bola para frente, ganhar logo ali um lateral perigoso, etc. Que eu lembro-me de uma vez conversando com o José António Camacho, que foi treinador do Benfica, e ele foi lateral esquerdo durante 15, 20 anos do Real Madrid, né? E ele falava que o Real Madrid tinha essa tática de... eles falavam lá no vestiário, antes de cada jogo, já sabiam, né? Antes de cada jogo, o primeiro canto, né? Escanteio, o primeiro escanteio é nosso, o primeiro remate é nosso, o primeiro desarme é nosso, primeira bola... Tudo, ou seja, eles colocavam na cabeça que tinham que ter o primeiro escanteio, o primeiro... E com essa ideia, acabavam por logo, nos primeiros minutos, asfixiar o adversário. Foi uma época em que o Real Madrid até nem ganhou muita coisa em termos de Liga dos Campeões, mas eliminava equipes depois de levar 3-0 fora, em casa ganhava 5-1, virava as eliminatórias, e era muito com base nessa estratégia que agora o Paris Saint-Germain e outros clubes adotam. Eu não vi aqui por que nos últimos jogos, confesso que não sei, por que o Dembélé não tem aparecido aqui, se é alguma lesão, alguma coisa, mas esse é o cara, né? Mas ele entrou agora no sábado na derrota contra o Mônaco com expulsão ainda. O Mônaco ficando com 1 a menos, mas 1-0 para o Mônaco, derrota do PSG, mas que tem aí um campeonato acirrado com o Lens, que é líder, 31, PSG 30, e o Olympique de Marseille, que tem 29 pontos. Então, agora o Luiz Henrique é muito competitivo. O fato dele ter perdido o Mundial, aquele de clubes com todas as equipes, eu não vejo o Paris Saint-Germain, até porque o francês, mesmo que esteja essa disputa aqui, e tem Liga dos Campeões, não é a mesma coisa que um time da Inglaterra quando vai para o Mundial, ou até da Espanha mesmo. Eu vejo o PSG muito tranquilo assim para disputar o seu campeonato, mesmo que ali haja agora no momento. Acredito que ele vai dar uma arrancada e vai ganhar de novo o campeonato francês, não tenho dúvida disso. É muito favorito. Ele pode até dar uma desligada do campeonato agora e se concentrar justamente nessa competição, que é um jogo, e também na Liga dos Campeões da Europa, que é a sua prioridade. É muito mais importante do que o Mundial para todos os europeus, essa questão do Campeonato Europeu. Seleção do Brasileirão. Começo com a sua, João. Vamos lá. Tá na tela. Então, eu escolhi o Walter do Mirassol, havia outras opções, obviamente, incluindo o Fábio do Fluminense, porque merece quase que um prêmio de carreira, né? Mas o Walter do Mirassol foi muito regular, e o Mirassol, quanto mais jogadores tiver na seleção, mais justo, né? Porque
tirando o Flamengo, foi a grande equipe desse Brasileirão. Lateral direito, Paulo Henrique, do Vasco da Gama, fez uma campanha que o levou à seleção, acho que isso já diz tudo, né? E meio que inesperada, né? Ninguém esperava que o Paulo Henrique exibisse este nível. Dei uma olhada, uma pesquisada também nos números, e realmente é dos laterais que mais participou em gols, do ponto de vista ofensivo, ou seja, sem dúvida o melhor lateral direito. Podia haver uma menção ao Samuel Xavier do Fluminense, ou seja, mas deixei de fora os dois tricolores até agora, tanto o Fábio como o Samuel Xavier. Depois a dupla de zaga. O Fabrício Bruno parece mais ou menos indiscutível, e ali o outro zagueiro, no outro central, como nós dizemos em Portugal, tive na dúvida entre os dois Léos do Flamengo, o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Como o Léo Ortiz também foi à seleção, é um jogador mais badalado, porque acho que é mais técnico, é um jogador mais à antiga, acabei por colocar o Léo Pereira, que tem sido mais discreto, mas é um zagueiro bom para caramba. É raro errar, é raro falhar, é um zagueiro que eu gosto muito. O Gomes, do Palmeiras, obviamente é um dos grandes zagueiros do Brasileirão, Com certeza. mas o Palmeiras acabou por ser um pouquinho vítima, ele acabou por ser um pouquinho vítima do Palmeiras ter acabado por ser apenas vice. Então ali na luta, ali nas escolhas, acabei por abdicar do Gomes. Eu gosto muito do Arboleda também. Sim, também bom. Mas o Gomes eu também queria referir pelo menos o nome dele. À esquerda, o Reinaldo é um dos grandes jogadores desse campeonato, né? Tem 19 participações em gols, ou seja, entre os gols marcados e as assistências, é extraordinário, é um jogador de 35 anos e que tem se exibido sempre muito bem ao longo da carreira, né? Ele é realmente um jogador que é incrível, como nunca foi uma vez sequer à seleção, talvez tem pouca grife, como se costuma dizer aqui no Brasil, não é? E talvez tenha começado a se tornar um lateral esquerdo muito bom, mais velho, né? E então muitas vezes nenhum treinador que quer arriscar um jogador tão velho. Uma palavra para o Juba, que jogando a lateral esquerdo do Bahia também quase, e portanto merece uma palavra. Nos volantes foi onde eu tive mais dificuldades. Só um detalhe a respeito do Reinaldo. O Reinaldo acho que é o típico jogador de Mirassol, sabe, dessas equipes, assim, quando tinha o São Caetano, aí tinha os jogadores do São Caetano que se destacavam. Num clube como esse, com o Mirassol bem organizado, que ele acaba sendo uma liderança técnica, uma referência da equipe. Talvez a gente, quando observa ele em outras equipes, Paulo e e no Grêmio Grêmio foi assim, no Grêmio principalmente, né? Ele chegou a ser protagonista de alguns jogos, fazendo gols de falta, mas depois, numa marcação, tem algum problema. O time também ruim prejudica, né? O Mirassol é mais equilibrado, é uma equipe mais homogênea, enfim, e o Grêmio tinha muito desequilíbrio, embora tenha se encontrado com o Marlon. Mas eu não lembro de outros laterais esquerdos, a gente não tem tanto, não me vem à cabeça. O Piquerez, a gente pode citar, o Bernabé foi o melhor do ano passado pelo Internacional, ele tá horroroso, ele é um dos responsáveis pelos gols sofridos pelo Inter, na marcação tem comprometido, por mais que lá na frente ele ainda seja, nesse 3-0 contra o São Paulo aí, ele estava na frente, colocou uma bola na trave, uma bola que passou muito próxima do gol, mas nada de defensivamente muito ruim. Seguimos aí com os volantes e meias, João. Os volantes eu tive um pouco de dificuldade, me socorri aí da seleção da ESPN, Bola de Prata, ver quem é que estava lá citado, fui ver também alguns dados estatísticos aí de alguns sites e optei pelo Romero do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro é uma das boas histórias desse Brasileirão, e ele tem jogado sempre titular e muito regular. E descobri, eu já tinha ouvido falar nele, por acaso tinha visto um jogo dele, gostei, né? Mas um volante nem sempre é aquele grande destaque do jogo, mas eu gostei assim da atitude, e fui ver que é o jogador com mais desarmes, com mais dribles interrompidos, ou seja, que rouba mais dribles, que termina os dribles dos adversários, é o Lucas Sacha do Fortaleza, jogador discreto. O Fortaleza está ainda em risco de queda, embora esteja numa grande recuperação. Eu hesitei em colocar, mas acabei por colocar aqui essa zebra no meu 11. É sempre bacana ter uma zebra para não ser demasiado óbvio. O Mateus Pereira do Cruzeiro é mais ou menos indiscutível, jogou muito bem mais uma vez, segunda temporada consecutiva em que ele joga muito bem. O Alan Patrick do Internacional também continua a ter bons números, mas acaba prejudicado
pela péssima campanha do Colorado, e o Arrascaeta, obviamente, o meia que é indiscutível, porque é o melhor jogador do campeonato, como a seguir já vou dizer, né? Não só péssima campanha, mas o Alan Patrick tem jogos que ele comprometeu também. Sim, Muito sim. sobrecarregado, mas ele foi mal. Aí, na média, não tem como entrar na seleção. Ele do Mesmo ponto de sendo o artilheiro da equipe, o melhor jogador. ele do ponto de vista ofensivo ele tem números respeitáveis, né? Porque fez bastantes gols, fez muitas assistências, só que claro, mesmo assim não se salva desse naufrágio que foi o Internacional 2025. No ataque, Caio Jorge, indiscutível, um goleador, uma das grandes histórias desse campeonato também, e o Vitor Roque começou meio que com dificuldades, mas acabou por se impor e mostrar que realmente é um jogador de muita qualidade, não é um jogador tão técnico assim, não é aquele atacante que estilo, sei lá, um Romário, alguém que possa driblar com muita qualidade, mas é absolutamente imparável, né? Ele está 90 minutos tumultuando a zaga, e depois acaba por fazer bastantes gols assim também, e fez, está entre os principais goleadores do campeonato. O craque, como já disse, Arrascaeta, revelação, não está dentro do 11, não sei se isso é permitido aí nas regras, coloquei a revelação é alguém que não está no 11, mas que ficou à porta desse 11, que é o Ryan do Vasco, acho que foi a grande revelação desse campeonato, que provavelmente aí já no radar do Ancelotti, inclusive, e o técnico com a licença do Felipe Luiz, que foi obviamente o melhor técnico, foi campeão. Outros Claro. jogadores, o Leonardo Jardim, meu compatriota, fez um trabalho extraordinário. O Abel Ferreira, obviamente, também fez um bom trabalho, embora o Palmeiras ficar em segundo hoje em dia é considerado desilusão, mas o Rafael Guanais é incrível, né? O Mirassol começou por ali no início a gente pensar, olha, o Mirassol é capaz de, jogando assim, é capaz de fugir ao rebaixamento, e de repente não só fugiu, como foi escalando, escalando, escalando até ser a quarta melhor equipe do Brasileirão. É absolutamente notável. Fica para a história, trabalho histórico do Rafael Guanais, a rever para o ano, provavelmente o Mirassol para o ano terá mais dificuldades, terá Libertadores, etc. O próprio Rafael Guanais será vigiado mais de perto, as estratégias dele já não são tão novidades, mas é um treinador para ficar aí bons anos aí brilhando no Brasil, penso eu. O Brasil ou fora dele, né? E a sua, Caco? Vamos lá, então. Tá muito parecida, né? Eu queria colocar alguém do Fluminense na seleção. Aí eu encaixei o Fábio, porque tem sido bom um goleiro. Fez uma ótima atuação, inclusive, porque eu faço análise dos jogos do Grêmio no Bola de Prata, né? E o Fábio foi muito bem no jogo. Continua sendo um goleiro muito intenso. Os vovôs do Brasileirão, o Cássio muito bem também em alguns jogos. O Cássio tá fininho, emagreceu, tá cuidando da saúde e ele é um jogador gigantesco fisicamente e a A idade saúde, pesa. A saúde mental também, saúde tratando mental. bastante disso. Sair do Corinthians foi bom, né? Quando se passa muito Foi, tempo no foi. clube com altos e baixos de por cima, né? E ele agora estava num baixo, acabou por ser bom para ele também desse ponto de vista mental. Ele poderia ter voltado para o Grêmio, acho que ele ia ser bem acolhido, da onde tudo começou, né? Mas acabou se achando no Cruzeiro. O Cruzeiro às vezes tem essa característica de encaixar alguns jogadores do futebol gaúcho que se dão muito bem lá. Mas enfim, o Paulo Henrique, a mesma coisa. Eu acredito que tem outros laterais aí, como você citou, mas eu fico com o PH. O Léo Ortiz, eu escolhi o Ortiz e não o Pereira. O Fabrício Bruno, então ficou meio que unanimidade. Falei do Arboleda, mas aí a campanha do São Paulo, alguns jogos e coisa e tal, acabam também prejudicando ele, mas eu gosto até. Todos esses, né? Eles são bons ofensivamente também, na questão de escanteio, marcando gols, não só defensivamente. Zagueiro hoje também é importante nesse aspecto. Aí o Reinaldo, a gente já citou, também fico com ele. Gosto muito do Piquerez, mas não tem. Gosto do Piton, mas não vejo ninguém. O Reinaldo realmente ele é um dos grandes jogadores do campeonato, pelo que fez nessa posição no Mirassol. Fico... A gente não citou o Alexandre, mas o Alexandre também fez um bom campeonato. Verdade, verdade. Levou a seleção. E eu O Rossi, citei. a gente citou no gol, é outro grande goleiraço. Acho que não sei se a gente citou o Rossi também. O Flamengo, se a gente citar, quase muitos jogadores poderiam entrar na seleção.
Palmeiras também tem importante, né? Uhum. Aí o Marlon Freitas, Matheus Pereira, o Arrascaeta. Coloquei 3 jogadores no meio. O Vitor Roque, do Palmeiras, e o Caio Jorge, do Cruzeiro, e coloquei o garoto Ryan. Uhum. Gosto muito dessa característica do jogador, desse chute forte de fora da área, essa pegada. Me lembra o futebol anos 80, anos 70, jogadores assim que tem força física, velocidade e objetividade, com esse chute de longe, não tem medo de chutar, como o próprio Rivaldo era um jogador assim, né? O Estevão é um jogador que faz isso, O, Rafinha, e, e ele tem uma potência no remate, em termos de potência, faz lembrar inclusive o Adriano. O Adriano, muitas vezes, a bola vinha. também. A bola não vinha morta, né? A bola vinha, às vezes, quicando no gramado, vinha, só que o remate era tão forte que entrava de qualquer jeito. O Ryan faz isso. Parece É. que ele não está com bom ângulo, que a bola está meio. Que ele não está bem colocado para rematar, mas a bola sai com tanta força que acaba entrando mesmo, acaba indo pro gol. É curioso, porque daí no ataque tem o Vitor Roque e o Caio Jorge. O Ryan, que é o maior, assim, mais alto fisicamente. Caio Jorge e o Vitor Roque seriam 2 ratitos, né? Ratinhos, velozes e muito ágeis, um outro tipo de centroavante. Por mais que o Vitor Roque a gente fica com a imagem do da Libertadores, que ele acaba não sendo decisivo, mas que depois a gente viu e a gente não falou também a questão justamente do jogador que durante todo o campeonato fez uma boa campanha. O craque é o Arrascaeta, acho que muito disparado na frente de todos, está numa temporada espetacular que vai ajudar no Mundial. Revelação eu coloco também o Ryan, o técnico, a gente ficou igual. E o Rafael Guanais do Mirassol, um cara acadêmico, estudioso, não é por acaso, vibrante, como ele vibra com as conquistas. O Mirassol vai para a Libertadores, é legal ver isso, né? A gente vai Faz de ter grupos essa. direto, faz de grupos direto. Não É, citamos o Danilo, né, na zaga, e até em lateral, enfim, mas muito mais na zaga. Mas o Danilo ele vai ser um dos craques da Libertadores na defesa. ah, E até aquele lance do Vitor Roque, ele faz o gol da final. E o lance do Vitor Roque, o Vitor Roque poderia ter feito o gol do Palmeiras. Parecia que o Vitor Roque tinha dado aquelas bolas que ele chega na cara do gol e chuta por cima, mas não. O Danilo chega na bola e tira a bola do Vitor Roque, então espetacular o quão decisivo foi esse jogador, mas isso é Libertadores, no Brasileirão, a acho que gente os Léos e o Fabrício Bruno acabaram se destacando mais, ele jogou menos, é muito rodízio, né? E no ataque, como a gente não citou, queria só citar o nome de 2, que é o Pedro. Se não tivesse tido as lesões, provavelmente teria aí lugar cativo, porque é talvez o jogador mais talentoso de todos, com mais qualidade, mas teve tantas lesões que acabou prejudicado. E um jogador que pareceu que poderia vir a lutar aí para um lugar, mas acabou por cair muito nesta fase final, que foi o Flaco Lopes, né? Ele fez muito gol, jogou muito bem, fez uma ótima dupla com o Vitor Roque, mas depois caiu muito. Acho que ele é um pouco o símbolo dessa queda técnica do Palmeiras que levou à perda dos 2 títulos em que estava ainda envolvido, né? Se a gente, o Brasileirão tem um problema assim, se a gente for fazer um recorte a cada 3 meses ou a cada É, semestre, tu vai ver o Zubeldia num grande momento como técnico, por exemplo. É. você vai ver, por Você exemplo, pega no início do campeonato, o Roger Machado era candidato a ser um dos técnicos do campeonato. Ele cai, ele é demitido do Inter, o Inter numa zona de rebaixamento, naquele momento da parada para o Mundial, que ali foi a virada de chave. no início do campeonato, um candidato a melhor técnico era o Seabra do Bragantino. O Bragantino estava lá em cima. Depois caiu, até quase ficar com o risco de Série B e foi substituído pelo Wagner Mancini. Muda muito, é um campeonato que poucos campeonatos do mundo mudam tanto. Durante o campeonato tem tantas variáveis. Você faz o exercício de procurar tipo a equipe da rodada da bola de prata, da quinta rodada, da 12ª rodada, estão lá jogadores que você já até esqueceu, né? Muda muito, é tudo muito, muito variável. Por isso é um campeonato muito difícil de prever, é um campeonato muito apaixonante por isso, mas é uma montanha russa, né? Assim como é uma montanha russa a vida do Neymar
a vida toda, né? Não só nesse campeonato, a vida toda do Neymar é uma montanha russa e agora está num alto, né? Está a acabar em alto, está a acabar lá em cima, né? Fazendo um looping agora, está em alta. Pena que é só muito de vez em quando, muito episodicamente. E agora, uma semana de entrada de férias, né? Se eu tivesse este pico ali a meio do campeonato e o mantivesse, quem sabe estaríamos a falar de Mas novo para a seleção, etc. Agora sim, vai entrar em férias agora, vamos ver como é que vai ser uma incógnita, mais uma vez uma incógnita para a próxima temporada, Caco. mas é aquela história, a última impressão é a que fica, é a melhor, é o momento. E isso vale, eu ia citar também, a gente estava falando em atacantes, vale para o Carlos Vinícius do Grêmio, que tem 10 gols em Tá? 13 jogos, que é um jogador que vai se candidatar para muita coisa na próxima temporada. Acredito o Grêmio com um novo presidente, o Dorico Roman, com Paulo Pelaipe voltando ao Grêmio. Não se sabe se o Mano Menezes fica, mas o Grêmio pode crescer na próxima temporada, e esse jogador, imagina jogando com o Bright White, voltando, enfim, com o próprio William se recuperando, O jogaram Arthur, né? juntos no Fulham, Arthur, se tivesse um recorte, seria um dos volantes. Olha, me lembrou agora aqui, não sei se não colocaria o Arthur no lugar do Marlon Freitas, até me arrependi aqui. É que ele chegou só a meio da temporada, né? Mas tá jogando demais, eu não sei, é muito acima, assim, o que ele tem jogado. Ele merece um voto ali. Mas, enfim, é essa montanha-russa, ele tá lá no alto, daqui a pouco também pode começar a temporada aí mal, mas é um jogador muito regular. Agora o Neymar é aquilo, antes tarde do que nunca, e a última impressão é a que fica. Na cabeça do Ancelotti, o que é mais impressionante é que mesmo fisicamente comprometido, não de preparo físico, né, de ritmo, mas ainda uma questão de lesão, uma certa teimosia, mas ele vai, se o Santos escapar, e tem ótimas chances de escapar, ele for o protagonista nessa reta final, a imagem que vai ficar, toda a manchete do Neymar é um exagero para mais e para menos. Tudo que se fala do Neymar é porque daí vem todo o pacote do cara genial, que tem muito talento, ainda o maior talento brasileiro desses últimos anos todos. Então, se ele termina o campeonato em alta, o Santos escapando e ele fazendo gols aí, como fez contra o Sport, arrebentando com Juventude, então Acho que são os dois já rebaixados, né? Tem falei essa. Sporting, tu vê que eu não falei esporte contra o Sporting, é o hábito do português, já vamos falar. Nesse Inclusive, eu não programa, coloquei aqui, né? Ah, não, tá ali na nossa lista aqui. nesse programa tá permitido, né? Haver confusões entre coisas zucas e coisas tugas, né? Bom, fala. Mas ele fez gols contra os dois rebaixados, né? Teve memes aí na internet que diz: o Neymar tem que ir para a Copa, vai ser muito útil na Copa. Basta o Brasil cair no grupo do Juventude e do Esporte na Copa, entendeu? Pode ser o Cabo Verde, o É, Curaçao, num quem jogo sabe. como esse, ele pode se lavar, né? A gente está gravando antes do sorteio, né? Que é hoje à tarde, a gente está gravando um pouco antes. Provavelmente quem nos está vendo até já sabe os rivais do Brasil, mas disso falaremos mais na próxima edição, né, Caco? Talvez algum terceiro adversário, quarto do pote, se der alguma coisa de repescagem aí europeia, pode ser que não saiba, mas aí você tem assim a possibilidade que a gente falava de ter um grupo da morte, daqui a pouco era a Noruega que a gente colocou, eu não me lembro qual era, eu não sei se era Pode tocar Brasil e Itália numa primeira fase, porque a e com Itália. Itália, mas eu não me lembro qual era o terceiro, que era o segundo seria a Noruega. Aí o terceiro, o terceiro no pote, né? No terceiro sorteio, junto com o cabeça de chave, e aí na última seria Itália. Não lembro, mas daria para fazer um. Não, sei, não, o Marrocos está na ponta. Bom, enfim. Mas talvez uma equipe, o Egito, enfim, com o Salah, uma coisa assim. Sempre é um risco, né? Um grande jogador, você encarar um jogador assim. Bom, mas a montanha russa também acompanha a história de alguns técnicos, o Abel Ferreira no Palmeiras ficando assim queimado com o torcedor, o que é sempre um exagero, que nunca valoriza o que esse técnico tem feito, e até mesmo beijando a medalha de vice-campeão, é meme, é corneta, é irritação de torcedores,
porque o segundo colocado é sempre o primeiro dos últimos no Brasil, né? Uma frase recorrente. E o Abel Braga vivendo esse ato corajoso dele de assumir nesse momento, porque também, para mim, ele está de olho em voltar ao futebol, ele não consegue viver sem futebol, numa promessa, em algo encaminhado de um cargo de coordenador técnico do Inter na próxima temporada, seja na A ou seja na B, e na B muito mais provável. Como o Felipão no Grêmio, né? Exato. Seria legal Abel versus Filipão, esse Grenal de grandes técnicos aí, das duas grandes equipes. O Abel Braga é o maior técnico da história do Internacional, sem dúvida alguma, juntamente com o próprio Rubens Minelli, que merece sempre citação. Agora, vida difícil ainda do Internacional, né, nessa questão do futebol, é impressionante como a equipe está apática. E só dar minha opinião aqui, uma questão tática, que eu não gosto de troca de técnico por isso. O Roger não estava bem, mas o Roger ele até tentou jogar com 3 zagueiros também, e o Inter não pode jogar com 3 zagueiros. Tentou também a dupla desastrosa Ramon e Emiliano Dias, não deu certo, e o Inter começa num 3-6-1 contra o São Paulo e foi um desastre. Quando colocou uma linha de 4 de novo, deu uma melhorada, por mais que também o São Paulo tirou o pé no acelerador, mas é uma vida bem complicada do Inter, que tem um jogo contra o Bragantino, Palmeiras só cumpre tabela, mas o que fica do Palmeiras não é que tem que criticar, mas alguma coisa precisa melhorar no Palmeiras. Eu penso, João, queria te ouvir, que era mais mano a mano Palmeiras e Flamengo, mas não parece que é mais. Eu acho que é o Flamengo e os outros. E aí você tem o Palmeiras e também tem os outros. O Palmeiras ainda é acima dos demais, mas ele tá abaixo do Flamengo. Como você falava há pouco a propósito do Neymar, a última impressão é que fica também, né? E a última impressão foi de um Flamengo muito superior ao Palmeiras. Mas ainda há uns 2 meses, o Palmeiras estava na moda, sim, estava à frente no campeonato. Aí os matemáticos davam o Palmeiras com mais chance de ser campeão do que o Flamengo. O Palmeiras tinha acabado de ganhar 4-0 a LDU, que tinha colocado o time e o treinador nos píncaros, né? Com Leila Píncaros Pereira, é muito bom. Com Leila Pereira interrompendo a coletiva do Abel Ferreira para dizer que ele é o maior da história e que é um gênio, que é isso e que é aquilo. Só que de repente parece que ele esgotou tudo, parece que houve uma descompressão, né? Depois de conseguir esse resultado, o Palmeiras ficou meio que já sem armas físicas, anímicas, né, psicológicas, para todas as batalhas que ainda faltavam, né? Ainda faltava uma final de Libertadores, ainda faltava 4 ou 5 jogos essenciais para o Brasileirão. Se sentiu muito prejudicado o Palmeiras pela data FIFA, né? Aí mostrou que talvez tenha menos elenco do que o Flamengo. O Flamengo também perdeu pontos ali na data FIFA, mas perdeu menos do que o Palmeiras. E o Palmeiras depois nunca mais se reencontrou. Eu acho que o Abel Ferreira não tem razão quando diz que o Flamengo é campeão com asterisco e coisas assim. Acho que o Palmeiras não tem grande razão de queixa de arbitragem este ano. Teve muitos jogos em que foi beneficiado, outros em que foi prejudicado, mas isso, no cômputo geral, acho que não houve decisão nenhuma no Brasileirão. Não houve nenhuma influência assim, extraordinária dos árbitros no todo, né? no deve haver total. Né? É evidente que houve alguns jogos que foram decididos por arbitragem, e outros, mas no geral não acho que nenhum deles tenha sido especialmente beneficiado em relação ao outro, um lance aqui, ali, etc. Acho que o Abel Ferreira também tem razão, por outro lado, quando diz que realmente este ano, embora tenha havido um grande investimento, né, 700 milhões de reais, eu acho, né, no Palmeiras, é um ano de grandes mudanças, e quando há grandes mudanças é natural que talvez as peças não encaixem logo direto. Acho que para o ano ele tem menos... Para o ano ele tem a obrigação realmente de fazer todas estas peças encaixarem, mas este ano foi muita alteração. Né? A gente estava acostumado a ver um Palmeiras que a gente sabia já o 11, com Marcos Rocha, o Mike, com o Zé Rafael, etc. E Rony, e todo esse pessoal saiu e entrou um monte de gente nova, quase todos gringos, né? Como se diz aqui no Brasil, gringos, primeira temporada de Brasil, ou seja, houve realmente muita alteração e não era fácil encaixar tudo isso.
Acho que no caso do Flamengo, eram os jogadores, embora também tenha contratado muita gente, eram os jogadores que já estavam há mais tempo no clube, foi mais fácil todo esse encaixe. E por isso aí o Abel pode ter essa desculpa aí, acho que colhe, né? Acho que tem razão de ser, de que houve muita alteração no elenco, mas antes que houve asterisco e arbitragem, acho que isso não tem. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, e é coisa de futebol português, né? Porque o pessoal aqui no Brasil acha que só aqui é que os treinadores só falam de arbitragem, que todo mundo só fala de arbitragem. Em Portugal é igual, para não dizer pior, né? Então, e por isso acho que o Abel não tem razão nenhuma. Mas pode ter um pouquinho de razão nessa história de que ele tem essa desculpa de que foi muita gente nova. Foi de repente uns 8 ou 9 jogadores novos que não dava para talvez num ano só conseguir encaixar tudo. Conseguiram em alguns momentos, mas não conseguiu no geral, e o Flamengo acabou por ser melhor e ser justo campeão nas duas competições. Você tem no Flamengo, por exemplo, o Bruno Henrique, que supre o Pedro. E aí o Flaco Lopes não consegue ser o jogador tão intenso, o Vitor Roque também foi muito bem, mas não vejo aí, faz muita falta o Paulinho, muita. Que não por característica, mas talvez seja assim o Arrascaeta, a referência, que seria o cara para centralizar o time, para carregar o time nas costas em algum momento. A recuperação do Rafael Veiga voltando a ser titular, mas ele não, esse sim, o Arrascaeta do Palmeiras não vinha numa grande fase, tanto que muitas vezes até perdia a vaga para o Maurício, para outros jogadores. Você tem aí machucado nesse momento o próprio Felipe Anderson, que fez uma boa temporada. O Carlos Miguel ele não compromete, mas o Everton também não jogar é a personalidade o time começa pela bola dos pés também do Everton. A personalidade dele ali defendendo em lances importantes. Tudo é mais seguro. Mas enfim, e tem muita garotada, Alan, para crescer, e perde o seu grande jogador, que é o Estevão. Quando você tem o seu cracaço de bola, o cara acima da média, seleção brasileira, que nem o Flamengo tem no meio para frente, tamanha qualidade, para mim, pode ser o protagonista da seleção brasileira na Copa, cada vez crescendo mais. Um jogador espetacular. E há um pouco tempo atrás, o próprio Endrick era uma referência. No Palmeiras, muito bem. Excelente o Endrick. Não vamos falar do Endrick agora, aquela montanha-russa, né, que acontece, e aquele momento, a última impressão que fica. O Endrick hoje é jogador descartado até para a seleção. Mas o Endrick do Palmeiras, aquele, era fundamental. Jogava demais. Mas, enfim, temos aí um derby nessa sexta-feira. Estamos gravando antes do jogo, mas podemos estar falando para você aí, em Portugal, em todos os locais que acompanham o Campeonato Português. Cabo Verde, eu sempre gosto de citar, porque está na Copa. Vamos lá, cabo-verdianos, fazer uma bonita Copa. Mas, enfim, eu queria que você começasse falando um pouco mais do Sporting. Eu posso falar um pouquinho do Benfica, que fez jogos recentes, enfim. A gente se divide assim, claro, comentando os dois, mas... Sim, o que você tem do jogo, sua expectativa, João? O Sporting joga fora, né? Portanto, perdeu para o Porto. No outro clássico. Perdeu para o Porto, o outro clássico, né? E o Porto Benfica deu empate, né? Que uma retranca do Mourinho também, né? Exato. Deu uma fechadinha. Parece que o Mourinho vai jogar com 5 jogadores no meio campo, mas você falará um pouco mais disso, porque fez alguns jogos recentes do Benfica. O Sporting, o Rui Borges diz que ainda não decidiu o time, o treinador Rui Borges ainda não decidiu o time, mas não deverá andar muito longe do Rui Silva, que é o goleiro, né? E a defesa com o Fresneda, o Diomandé, o Gonçalo Inácio e o Maxi Araújo. Esses aí são mais ou menos indiscutíveis, assim como o Yulmand, ali como volante. Depois a dúvida está no outro volante, né? Que pode ser o Morita, que está outra vez de uma forma boa, ou o Simões, o jovem que tem jogado muitas vezes, que é um jogador joga muita bola. Já mostrou que tem qualidade para ser titular, enfim. E depois o Trincão, que voltou, melhorou nos últimos jogos, depois de começado timidamente esse campeonato, ainda meio que se acostumando ali a jogar ali no meio, ele rende mais vindo de uma das alas, mas agora jogando ali no meio parece que já está mais
acostumado e está a jogar melhor. E o Suárez na frente também é indiscutível. A dúvida está ali nas alas entre Kenda, Catamo e Pote, né? Porque o Pote pode voltar, está machucado. Eu acredito que o Rui Borges vai ser cauteloso e não vai colocar o Pote de início porque vem de lesão e tal, embora seja um jogador muito importante, e portanto joga nas alas com Catamo e Kenda. Mas há a hipótese do Pote entrar e nesse caso seria o Catamo a sair, porque o Kenda está numa boa fase, não faz melhor que o Catamo, e o Catamo seria jogador para entrar depois. O Ioannidis, que é o reserva ali do Suárez, reserva ou até mais que isso, porque é um cara que está sempre que entrou, fez gols e está mostrando ter qualidade, é mais que reserva ali, é concorrente do Suárez, voltou também de lesão, vai começar o banco, obviamente, mas é por aí, está mais ou menos Às vezes ele garantido. joga nessa posição do Pote também, aberto pelo lado Sim, também, esquerdo. exato, também pode entrar, enfim, é por aí, lá atrás está tudo mais ou menos garantido, mas depois aqui na frente pode haver algumas alterações ali nos jogadores mais criativos para criar dificuldades à defesa benfiquista, que por sua vez vai jogar em princípio com O 5 jogadores. Matheus Reis, eu li alguma coisa, Matheus Reis pode jogar, não sei o quê, tinha alguma coisa, eu vi uma manchete, existe essa Porque possibilidade? o Na Maxi, zaga ou na lateral no lugar do Maxi? não, seria na lateral, mas era porque o Maxi sentiu qualquer coisa, mas parece que vai jogar de início o Maxi era hoje, não há. E portanto o Matheus Reis será a opção ele substituiu o Max Araújo no outro jogo, mas o Max Araújo está recuperado e, portanto, vai jogar ele de titular. Eu vejo a equipe perde muito se não começar com o Pote, mesmo que ainda seja um grande jogador, daqui a pouco ele se revela num jogo como esse. Enfim. Aí o Benfica, o que eu tenho aqui, não sei se é o provável seu também, o Trubin, o Dedic, que é o jogador bósnio, lateral direito, é bom jogador, o Antônio Silva, o Otamendi e o Samuel Dal, que tem jogado muito bem, tem sido um ala muito ofensivo, marcando gols. E aí esse meio campo de 5 que o Mourinho tem colocado, que teve sucesso contra o Ajax, na Liga dos Campeões da Europa, com o Barrenechea, que é o melhor jogador do meio de campo hoje do Benfica, é esse argentino, Enzo Barrenechea. Ótimo jogador, que ele é o primeiro volante, o cara que à frente da área, mas ele vai para frente, ele tem bons passes. Aí eu não sei, aqui eu tenho Richard Rios, Sudakov, Arsnes, e aí é Scheiderup ou Barreiro, é isso? E na frente Pavlidis. Ou seja, não tem atacantes, né, se jogar o Barreiro, que é um excelente jogador. Tá muito bem. Só que eu vejo jogando em casa o Benfica muito congestionado esse meio, tentando travar o esporte, fazendo um jogo reativo. O Arsenal, ele acaba jogando em tantas posições, o Arsenal no meio de campo, que muitas vezes ele fica perdido. Enfim, eu gosto muito do Sudakov. Richard Rios é instável no meio de campo, mas é ótimo jogador também. Eu sinto falta exatamente de um jogador de velocidade, que poderia ser o Scheidrup. O Ivanovic também é um jogador que entra muitas vezes como um segundo atacante, mas é meio centroavante também. Mas essas Tem o dúvidas. Prestiani, que entra muitas vezes do lado direito, entra muito bem, e faz um certo dublê do Di Maria, que faz muita falta. Mas essas dúvidas que você tem, que a gente está falando aqui, o Mourinho não tem, porque ele disse que já sabe qual é o 11, não vai dizer qual é, mas que já sabe qual é o 11, não tem dúvida nenhuma. Enquanto que o Rui Borges disse que ainda tem dúvidas e que vai se aconselhar no travesseiro. Vamos ver. O jogo é interessante e vejo como um jogo bem equilibrado. Difícil fazer uma previsão, mas se eu for pelos últimos jogos que comentei, é que tem o fator local que é forte para o Benfica. Mas se eu for pelos últimos jogos, o Sport ainda é favorito. Ainda é mais time que o Benfica e pode superar o Benfica. O Mourinho talvez esteja querendo preparar o time mais lá na frente. Se a gente for olhar a classificação, o Sport tem 31, o Benfica 28 e o Porto está com 34. Eles não podem se desgarrar muito do Porto, mas vamos dizer que o empate para o Sport não é tão ruim, para o Benfica já começa a ficar ruim o empate. E o Mas eu não Porto, sei, dependendo do resultado, do jeito que está o Mourinho, ele não se arrisca
a fechar o jogo e tentar a vitória de uma forma diferente. Tem que se impor no jogo, Benfica. Não pode se acanhar diante do Sport e jogando dentro de casa. Tem que fazer um derby de coragem, não um derby do medo. O Porto, que nessa rodada vai jogar na casa do Guimarães. Guimarães esse que ganhou no Dragão ontem para a Taça da Liga. E portanto, tirou o Porto da Final Four da Taça da Liga. Né? A Taça da Liga há um apuramento para... Né? O quê? Surpresa, porque o Porto é a melhor equipe do campeonato, está muito bem e é candidato ao título esse ano também, essa temporada. O Porto colocou algumas reservas, mas mesmo assim é óbvio que é uma surpresa, né? E portanto, a Final Four da Taça da Liga, os 4 que vão jogar ali, disputar ali meias finais e final, o formato da Taça da Liga é esse, as 4 equipes se apuram e depois todos os jogos são jogados no mesmo estádio, semifinal e final, parece assim um mini campeonatozinho, um mini campeonato entre os 4, ao contrário do que é costume, costuma ser sempre os 3 grandes e o Braga, às vezes é o Braga que não está e entra outra equipe no lugar dele, mas dessa vez tem Benfica, Sporting Braga e Guimarães, ou seja, dupla de times de Lisboa e dupla de times do Minho, região do Norte. Eu fiz o jogo do Porto, comentei o jogo do Porto contra o Estoril, não foi um bom jogo no Dragão. Só que ele jogou com o William, esse sim, acima dos demais. O William Gomes, muito bem. Elogiei demais, até o pai dele estava assistindo o jogo, mandou um recado para nós, achei muito legal isso. O Samu, fraquíssimo no jogo, foi substituído pelo Luke de Jong. Até um torcedor também na interatividade pedindo para o Luke de Jong ser titular, tira esse Samu. Eu vejo, não, acredito que pela intensidade, enfim, o Luke de Jong realmente é um jogador alternativo. Mas se o Samu começar a vacilar daqui a pouco, pela experiência e qualidade do Luke de Jong, aí o Borja Sanz, só que tem um cara que tá jogando demais e não começou o jogo, ele entrou depois, que é o Gabri Veiga, o espanhol. O Borja Sanz não tá tudo isso. O Rodrigo Mora não tem feito bons jogos e parece que não há uma sintonia legal do Farioli com ele. Farioli botou ele muito mais no banco do que se esperava e acho que ele sentiu isso, ele não está conseguindo se impor com o técnico italiano. Talvez seja o grande revés do técnico italiano é não potencializar o craque, o garoto Rodrigo Mora, que tudo bem, não pode ser titular, mas ele não pode estar jogando tão mal, assim, tão apagado do jogo como ele tem sido. Pablo Rosário, Vitor Frohnholt, que também não jogou muita coisa, é um baita jogador. Enfim, o Alberto Costa também é outro jogador bom, mas o lateral direito que fez um jogo apagado. Mas aqui a escalação, dá uma olhadinha aqui, João, é muito alternativo, Alarcon, o Caramuso, o Roberto Sanz, o Gabri Veiga fez um gol, o Varela voltando com Eustáquio, o Pablo Rosário voltou para a zaga, tinha jogado no meio, o Martim Fernandes, o Porto não tem bons laterais, assim, é o Zaidu e o próprio Francisco Moura, que eu vejo que aí faz falta o Wendel, né? Não tem sido boa o desempenho das laterais, e até quando tinha o próprio Galeno jogando, o time era mais forte por esse corredor esquerdo aí. Mas enfim, eu vejo que faz falta. E o PP, né, machucado, sendo preservado, um jogador que voltou a cair de rendimento, acho que é por isso que o Porto não viu o jogo do Vitória de Guimarães, mas pela escalação ali, o Vitória é uma boa equipe, não tem que tomar cuidado. Falamos do azul, mas falamos também do Colorado. Ou encarnado em Portugal. Ou encarnado, que é o Benfica. Inclusive, Benfica Internacional inauguraram o estádio Beira-Rio em 1969 com a presença de Eusébio. Já falei sobre isso aqui. Colorado, falar um pouco disso, é muito pro futebol mesmo, pro Internacional. O Colorado, né? Que tá mal, né? O Colorado Internacional tem marchinhas, enfim, tem cantos do torcedor, mas ele é também acredito que uma coisa do sul do Brasil, não só Rio Grande do Sul. Acho que Santa Catarina, uma coisa vermelha, se fala Colorado, e tanto que tinha o Colorado do Paraná, né? De Curitiba, de Colorado, uma equipe do Paraná, enfim, que era Colorado.
E acho que é um dos que deu origem, deu as fusões, acabou por dar o Atlético Paranaense, ou Paraná Clube, eu acho Não, que o é. Paraná Clube, que é o Pinheiros e o Colorado. Pinheiros e É Colorado a deu. fusão do Pinheiros com o Colorado, sai o Paraná Clube. Por isso Uhum. que ele tem vermelho e azul listrado, parecido com a camisa do São Lourenço da Argentina, enfim, meio Barcelona, assim. Então é uma expressão comum, mas ela não é usada para tudo que é vermelho, né? Tudo Uhum. que é coisa vermelha. A minha camisa colorada, até porque no Rio Grande do Sul tu não pode dizer minha camisa colorada, se tu é gremista, né? Meu Sim. carro colorado, não vai dizer isso, né? E tem o Já Partido Colorado no Paraguai, acredito que em outros lugares, não sei se não tem Partido Colorado, né? Partido Colorado é muito forte no Paraguai, sim. elegendo presidentes, enfim. Já os encarnados, já que você está falando de política, é muito. Acho que o Benfica começou a ser chamado mais de encarnado, que é uma palavra alternativa que nós temos ao vermelho. A gente muitas vezes usa sinal encarnado, em vez de, né, sinal verde, amarelo e encarnado, em vez de vermelho. Enfim, é alternativo, né? Há quem use mais de um jeito, há quem use mais do outro. Mas no caso do Benfica, começou a ser mais falado, como chamado de encarnados, porque era numa altura em que havia até uma ditadura, né, do Salazar, etc., e que o vermelho, a palavra vermelho, era muito conotada com ser comunista, né? Então, para o time do Benfica, que sempre teve uma torcida gigante, não ser tipo os vermelhos, parecia que estava a conotar que era comunista, passou a ser os encarnados, né, que é uma alternativa. Mas acho que foi mais aí uma questão até política. E hoje em dia é o time encarnado, mas a gente fala encarnado independentemente ao contrário do que você estava falando, no Rio Grande do Sul, a gente fala encarnado mesmo independentemente do clube, né? Quando se fala encarnado, nem sempre se associa ao Benfica. Se falar em águias, talvez só se associe ao Benfica, assim. O Glorioso, né, que é outro dos nomes do Benfica, sempre que se fala aqui o Glorioso, o Botafogo e tal, o pessoal lá em Portugal, que é Glorioso? O Glorioso está jogando aí, né? Porque Glorioso é muito conotado com o Benfica também. Mas é isso, vermelho, encarnado, são palavras que se usa. Não sei se tem alguma preponderância regional, se vermelho é mais no norte de Portugal e encarnado mais no sul, mas enfim, eu acho que vermelho ainda é o mais usado, mas usa-se muitas vezes encarnado também. Cartão encarnado, o cara levou um cartão encarnado, às vezes alguém diz isso, Estranho. e o outro responde que levou um cartão Aqui não vermelho. se usa cartão colorado. Não se usa. Nem encarnado, né? Por um meme, uma gozação, né? O cartão é colorado. É, Aí nem é encarnado que se usa nada, né? Encarnado é uma coisa que é mais até na religião espírita, né? O encarnado, desencarnado, etc. Não se usa encarnado aqui no Brasil nunca como alternativa ao vermelho, né? É, verdade. É uma expressão interessante aí que a gente tem. A gente nem se dá conta. O encarnado, para mim, é um nome tão forte que parece um nome próprio do Benfica que que a gente não faz associação com a cor, né? Mas para o português de Portugal, essa palavra já deve vir na mente a cor vermelha. Eu nem me dou conta disso quando falo os encarnados, né? Enfim. Até é interessante. O primeiro momento que eu ouvi os encardados, encardidos, o que é isso, né? Depois, claro, eu sabia que era vermelho, mas a gente esquece. João, nós vamos encerrar a temporada 3 após a nossa. Na próxima rodada, que será a 22ª dessa terceira temporada, já convidando o pessoal para se inscrever no canal, para marcar o sininho, comentários, enfim, fazendo uma avaliação ainda, claro, da temporada, mas já projetando muito o que a gente vai ter do sorteio desta sexta-feira, de Copa do Mundo, de adversários de Portugal, de adversários do Brasil e as grandes seleções como vão ficar, enfim. Embora a gente tenha no final de semana tem mais isso que a gente vai ter também, mais ingredientes. No final de semana que tem um congresso técnico da FIFA, porque eles vão ajustar as sedes e os horários dos jogos de acordo com o fuso horário de cada. Então não dá para definir isso agora, porque daqui a pouco pega um Japão, que é um fuso completamente diferente do Brasil. E aí tem que tentar ajustar no meio do caminho, por mais que a gente saiba que sempre a prioridade será o hemisfério norte, tanto os americanos, né, os Estados Unidos como um todo, muito interessado hoje nesse mercado de televisão, e também a Europa, que é o principal mercado de futebol, de consumo, enfim, inclusive para outros países que assistem a Europa em qualquer horário.
E depois eu acredito que numa hierarquia vem assim um privilégio para grandes seleções como o Brasil, não devem colocar o Brasil num horário de madrugada, né? Até porque o fuso não é tão ruim assim, são 4 horas de diferença. Eles se preocupam principalmente com audiências, né? Audiências para ver os patrocínios, etc., com dinheiro, né? E o Brasil é uma audiência importante, né? Quando há jogos de Copa, principalmente se for do Brasil, se não tiverem 200 milhões a assistir, andará lá perto, né? É Então, impressionante. não pode deixar isso de lado, né? Claro que a Europa é um mercado gigante, 500 milhões de pessoas, mais ou menos, e todos também com muitas seleções no campeonato, onde também se gosta muito de futebol, lógico, mas o Brasil com certeza vai ser sempre muito respeitado, não só por isso, pela audiência, mas também pela tradição, né? E o próprio Messi é um cara que carrega, E a não Argentina, só a obviamente. Argentina, mas ele carrega fãs pelo mundo todo. Ele Exatamente. tem uma audiência mundial como jogador espetacular. E a gente estará vendo a última Copa desse espetacular jogador, que inclusive mora nos Estados Unidos, em Miami, joga no Internacional Miami, mas é bem legal. João, então tá combinado. Próximo episódio, muita repercussão de Copa do Mundo. Vamos, como tema de casa, fazer uma boa apresentação dos adversários, principalmente do Brasil e de Portugal. Tá combinado com o nosso público aqui, né, João? Um abraço. Um abraço. E também com os adversários de Cabo Verde, né? Porque a gente tem audiência em Cabo Claro. Verde. Este programa é lusófono, né? E é isso mesmo, então, Caco. Um abraço, até para a semana, já com os grupos do Mundial definidos.